Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania, hoje com o tema OAB em defesa da Constituição e da cidadania. E meu convidado de hoje é o Dr. Elton Assis, que é conselheiro federal e ouvidor-geral da OAB Nacional. Dr. Elton, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Boa tarde, Fabrício. É um prazer enorme estar aqui. Quero lhe parabenizar pelo programa Cidadania e estou à disposição. Dr. Elton, essa semana está acontecendo o maior evento jurídico brasileiro, que é a 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, com o tema Em Defesa dos Direitos Fundamentais, Pilares da Democracia, Conquistadas da Cidadania. Qual é a relevância desse evento, Dr. Elton? Este é um evento de extrema importância, Fabrício. A advocacia brasileira se reúne de 3 em 3 anos para discutir os temas de relevância para a sociedade e a advocacia. E agora nós vamos... o evento está acontecendo em São Paulo. Depois de 50 anos, o evento volta à cidade de São Paulo com um tema extremamente importante, que é em defesa dos direitos fundamentais, pilares da democracia e conquistas da cidadania. No momento que nós estamos vivendo, que é um momento de extrema crise, talvez uma das piores crises que o país enfrenta, este tema é extremamente apropriado. Por quê? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem defendido a defesa da Constituição Federal em todo o aspecto necessário. Defende, inclusive, que é contrária à impunidade, mas isso sem transigir, em hipótese alguma, com os valores constitucionais, especialmente os direitos fundamentais e as garantias e liberdades individuais, tais como o direito de defesa, o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal. Então, neste evento, nós vamos estar discutindo esses pontos de extrema relevância para a sociedade brasileira, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E, por isso, a importância do tema. Nós já participamos desse evento, Dr. Elton, lá atrás, acho que 2002, em Salvador, na Bahia. E eu lembro da importância do evento, da grandiosidade, A advocacia brasileira fica aguardando de 3 em 3 anos e aqui em São Paulo agora, mais de 20 pessoas reunidas debatendo todos os tipos de temas relevantes para a população. Dr. Elton, qual que é a importância da advocacia após a Constituição de 1988? Voltando apenas, Fabrício, até para destacar, a Conferência Nacional da Advocacia é o maior evento jurídico da América Latina. Nós temos mais de 50 mil inscritos neste evento em São Paulo. Então é extremamente importante a conferência. A advocacia, a partir da Constituição Federal de 1988, ganhou um destaque dentro da Constituição. O artigo 133 da Constituição Federal destaca que o advogado é indispensável à administração da justiça, ou seja, é através do advogado que o cidadão exerce e todos os seus direitos. É através da advocacia que isso é efetivado. E mais ainda, dentro da Constituição Federal de 88, alguns pontos relevantes para a sociedade está elencado em favor da advocacia. Por exemplo, hoje, a advocacia, o Ministério Público tem direito a indicar 1/5 da composição dos tribunais, que é o chamado quinto constitucional, ou seja, a advocacia vai para dentro dos tribunais oxigenar o tribunal, levar novos posicionamentos. Outra situação está com relação ao Conselho Nacional de Justiça. Hoje, a Constituição Federal assegura o assento de 2 representantes da advocacia no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público, e com a participação também do presidente nacional da ordem ou alguém indicado por ele nesses 2 conselhos. Ou seja, a advocacia está sendo uma das profissões, sem demérito de outras profissões, mas uma profissão
que está sendo valorizada, foi valorizada pela Constituição Federal de 88. Além de ser um conselho de classe, a advocacia tem uma relevância, porque ela tem que defender a sociedade, está lá previsto na Constituição, tem as suas relevâncias. Doutor Elton, com relação à criação do Estatuto da Advocacia e da OAB, através da Lei 8.906 de 1994, houve um aumento de suas atribuições constitucionais, né? O senhor pode elencar quais são essas principais mudanças que houve com a criação dessa lei? Olha, a partir da Lei 8.906 de 1994, foi estabelecido as funções institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB cabe a defesa da sociedade, da cidadania, a defesa do Estado Democrático de Direito, pugnar pela boa aplicação das leis e também a defesa, tá, e a disciplina da advocacia em todo o Estado brasileiro. Uma das funções principais da Ordem, e essas duas funções principais da Ordem, elas têm sido desempenhadas a contento, ao meu ver. Por exemplo, na defesa da sociedade, nós temos adotado uma série de medidas em defesa da cidadania, manutenção do Estado Democrático de Direito e também aqui atuando na defesa e controle da advocacia. A defesa da advocacia passa pela defesa das nossas prerrogativas, Fabrício. Isso é importantíssimo e até que se passe isso para a população. As prerrogativas, na verdade, não são do advogado, são direitos do cidadão. Na verdade, o destinatário final das nossas prerrogativas é o cidadão, porque é por meio do advogado que o cidadão exerce o seu direito. Hoje, o advogado defende a liberdade das pessoas, o patrimônio das pessoas e muitas vezes até o direito à vida das pessoas. Portanto, ele tem que ter a autonomia necessária para exercer esse mistério. Portanto, estas prerrogativas que estão estabelecidas lá no nosso Estatuto, na Lei 8.906, são, na verdade, do cidadão. Perfeito. Doutor Elton, no âmbito nacional, quais foram as principais ações que a OAB participou, atuou em favor da sociedade brasileira? Olha, foram diversas ações que foram, diversas medidas que foram adotadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Destaco algumas aqui que penso que são de extrema relevância. Por exemplo, hoje um dos pontos principais dessa crise que nós estamos vivenciando, e isso está aí em toda a imprensa, envolve o financiamento de campanhas eleitorais. A Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu declarar a inconstitucionalidade da doação em campanhas eleitorais por pessoas jurídicas. Isso foi uma grande vitória da cidadania brasileira e é uma das medidas que a Ordem adotou. Tem outros pontos que também destaco de extrema relevância, por exemplo, a Ordem está em defesa da cidadania em todos os aspectos, independente de partido político, independente de ideologia partidária. Por exemplo, nós postulamos, aprovamos o impeachment de 2 presidentes da República. Fomos ao Supremo Tribunal Federal discutir, por exemplo, vários temas de relevância para a sociedade. Então, a Ordem cumpre esse papel, que é o papel de defesa da sociedade, como dito por você, estabelecido lá no inciso 1 do artigo 44 da Lei 8.906. Fora isso também, a OAB veio atuando também, eu lembro em casos, por exemplo, do nepotismo, de uma súmula lá no STF, para que essa súmula se estendesse, então, a parentes de agentes públicos que trabalhassem no governo, fossem nomeados no governo. Então, teve um caso aqui em Rondônia mesmo, de um prefeito que o irmão foi nomeado secretário, e no Rio de Janeiro, o filho do prefeito também foi nomeado chefe da Casa Civil. Então, a OAB foi favorável a essa súmula para que estendesse, então, a proibição para os cargos aí de natureza política, o nepotismo, né, que é o parente ser nomeado em cargo público. Doutor Elton, e aqui em Rondônia, quais foram as ações que a OAB vem trabalhando? O que a OAB fez aqui em Rondônia em favor da sociedade? Em Rondônia, a Ordem tem sido muito atuante em defesa da sociedade.
Poderia destacar aqui, Fabrício, por exemplo, nós vivemos aquela grande enchente histórica aqui há pouco tempo atrás, e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, ajuizou uma ação civil pública para garantir o acervo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Nós ingressamos com uma ação contra o município de Porto Velho, contra a União, e obrigamos esses entes públicos a retirar todo aquele acervo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e fosse retirado dali e colocado num local adequado, ou seja, preservando o patrimônio histórico. Tem outras medidas que nós temos adotado. Por exemplo, nós ingressamos agora com uma ação direta de inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública, que isso veio em benefício de toda a sociedade rondoniense. Outro aspecto, nós ingressamos agora também com uma ação civil pública de interesse geral, que é com relação aos apagões que estão acontecendo hoje no estado de Rondônia. Nós ingressamos com a medida contra a Eletrobras, tá, para que garantisse que não ocorresse mais esses apagões da forma como estão ocorrendo de maneira tão constante aqui no estado de Rondônia. Uma outra medida que eu poderia levantar aqui também seria o ingresso com uma ação agora contra a Oi, uma ação civil pública contra a Oi, para garantir a qualidade da internet no estado de Rondônia. Nós bem sabemos e sofremos, os advogados todos do estado de Rondônia sofrem, por exemplo, com um processo judicial eletrônico. E nós temos a internet, principalmente no interior do estado, com a velocidade muito baixa e com instabilidade muito grande. Então, a Ordem, preocupada com isso, ingressou com ação civil pública, exigindo da Oi que coloque uma internet adequada aqui no estado de Rondônia. E, finalizando nesse aspecto, também de extrema relevância, Rondônia levou ao Conselho Federal uma campanha, tá, a nível nacional contra a publicidade infantil. Hoje, a publicidade infantil, da forma como ela vem sendo vinculada, tem atingido fortemente as nossas crianças. E a Ordem, preocupada com isso, cumprindo este papel de defesa da sociedade, está fazendo uma campanha a nível nacional que foi acolhida pelo Conselho Federal e hoje está a nível nacional, uma campanha idealizada pela seccional de Rondônia, idealizada pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, aqui, o Dr. Gabriel Tomazetti, e está levando essa campanha a nível nacional. Nós temos que nos colocar, por exemplo, a alimentação que não é saudável para a saúde, você encontra em todos os supermercados aí com o rosto de vários personagens que chamam a atenção das crianças e muitas vezes essa alimentação não é uma alimentação adequada. Elton, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito bom conhecer um pouquinho do OAB, explicar um pouquinho para a população como é que funciona a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês e com toda a sociedade rondoniense. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania.